Olá, irmãos e irmãs. No TMN Religião de hoje, vamos falar sobre a Quarta-feira de Cinzas e a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Nesta quarta-feira, dia 17 de fevereiro de 2021, todas as igrejas católicas do mundo celebraram a Quarta-feira de Cinzas de um jeito diferente, devido à pandemia do novo coronavírus. O padre, em vez de colocar as cinzas na testa do fiel, dizendo a frase "Convertei-vos e credes no Evangelho", ou "Do pó viemos e ao pó voltaremos", ele fala uma dessas frases bíblicas para toda a Assembleia e, individualmente, coloca as cinzas na cabeça do fiel numa certa distância. O Papa Francisco deixou uma mensagem para os brasileiros. Logo após a leitura da mensagem, você vai conferir a homilia do Frei Petrônio de Miranda, carmelita, na missa das 19 horas da quarta-feira de cinzas, que foi realizada no Convento do Carmo, em Angra dos Reis. Mensagem do Papa Francisco. Queridos irmãos e irmãs do Brasil, com o início da Quaresma, somos convidados a um tempo de intensa reflexão e revisão de nossas vidas. O Senhor Jesus, que nos convida a caminhar com Ele pelo deserto rumo à vitória pascal sobre o pecado e a morte, faz-se peregrino conosco também nesses tempos de pandemia. Ele nos convoca e convida a orar pelos que morreram, a bendizer pelo serviço abnegado de tantos profissionais da saúde e a estimular a solidariedade entre as pessoas de boa vontade. Convoca-nos a cuidarmos de nós mesmos, de nossa saúde e a nos preocuparmos uns pelos outros, como nos ensina a parábola do bom samaritano, Lucas capítulo 10, versículo de 25 a 37. Precisamos vencer a pandemia, e nós o faremos à medida em que formos capazes de superar as divisões e nos unirmos em torno da vida. Como indiquei na recente encíclica Fratelli Tutti, passada a crise sanitária, a pior reação seria cair ainda mais no consumismo febril e em novas formas de autopressão egoísta. Para que isso não ocorra, a Quaresma nos é de grande auxílio, pois nos chama à conversão através da oração, do jejum e da esmola. Como é tradição há várias décadas, a Igreja no Brasil promove a campanha da fraternidade, como um auxílio concreto para a vivência deste tempo de preparação para a Páscoa. Neste ano de 2021, com o tema, abre aspas, Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor, fecha aspas, os fiéis são convidados a sentar-se e a escutar o outro, e assim superar os obstáculos de um mundo que é muitas vezes um mundo surdo. De fato, quando nos dispomos ao diálogo, estabelecemos um paradigma de atitude receptiva de quem supera o narcisismo e acolhe o outro. E na base desta renovada cultura do diálogo está Jesus, que, como ensina o lema da campanha deste ano, é a nossa paz do que era dividido, fez uma unidade. Efésios capítulo 2, versículo 14. Por outro lado, ao promover o diálogo como compromisso de amor, a campanha da fraternidade lembra que são os cristãos os primeiros a ter que dar exemplo, começando pela prática do diálogo ecumênico, certos de que devemos sempre lembrar-nos de que somos peregrinos e peregrinamos juntos. No diálogo ecumênico podemos verdadeiramente abrir o coração ao companheiro de estrada sem medos nem desconfianças e olhar primariamente para o que procuramos, a paz no rosto do único Deus. É, pois, motivo de esperança o fato de que este ano, pela quinta vez, a campanha da fraternidade seja realizada com as igrejas que fazem parte do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil, o CONIC. Desse modo,
os cristãos brasileiros na fidelidade ao único Senhor Jesus, que nos deixou o mandamento de nos amarmos uns aos outros como ele nos amou. João capítulo 13, versículo 34. E partindo do reconhecimento do valor de cada pessoa humana como criatura chamada a ser filho ou filha de Deus, oferecem uma preciosa contribuição para a construção da fraternidade e a defesa da justiça na sociedade. Carta encíclica Fratelli Tutti, número 271. A fecundidade do nosso testemunho dependerá também de nossa capacidade de dialogar, encontrar pontos de união e os traduzir em ações em favor da vida, de modo especial a vida dos mais vulneráveis. Desejando a graça de uma frutuosa campanha da fraternidade ecumênica, envio a todos e cada um a bênção apostólica, pedindo que nunca deixem de rezar por mim. Roma, São João de Latrão, 17 de fevereiro de 2021, Francisco. Confira agora a homilia de Frei Petrônio de Miranda. Grande Rei, que fosse forte, dominador, e por isso não creram nele e mataram. Caros irmãos e irmãs, quem se encontra aqui no Carmo de Angra, Diocese de Itaguaí, quem nos acompanha pela internet. Duas palavras para esta missa do início da Quaresma. A primeira palavra é sobre uma tradição da Igreja do Brasil que hoje começou em todas as paróquias, dioceses e arquidioceses, a chamada Campanha da Fraternidade. Antes do Concílio Vaticano II, você pode dizer, Frei, o que é concílio? Concílio Vaticano II foi aquele grande encontro com o Papa João XXIII. Diz a história da Igreja, na sua eclesiologia, que a Igreja, ela mudou completamente. O Papa joga a Igreja de cabeça para o ar. Antes, o padre celebrava de costa para o altar, em latim, e depois do Concílio Vaticano II tem uma expressão que diz o seguinte: João XXIII abriu aquela sala lá do Vaticano e disse: essa igreja precisa de uma nova luz, está muito escuro, e de fato estava. E daí, o padre ou os padres em cada país, em cada comunidade, começa a celebrar na língua mãe, não mais de costa para o povo. Antes as pessoas vinham assistir à missa, e ainda hoje alguém ainda fala assim: ô comadre, vamos assistir à missa? Essa mulher não tem culpa. É ainda essa lembrança antes do Concílio Vaticano II. As pessoas não compreendiam o que o padre falava, era muito bonito, mas não compreendiam o latim e ficavam rezando o terço durante a missa. Por isso que ainda hoje algumas senhoras rezam o terço durante a missa. Então, a igreja, depois de João XXIII, ela passa a ser a chamada Igreja Povo de Deus, expressão própria do concílio e depois das conferências do Rio de Janeiro, Medellín, Aparecida, Puebla, Santo Domingos. E daí a igreja tem essa preocupação com o povo. Ela sai da sacristia e o padre vai ao encontro do povo, pós-Vaticano II. Antes, um pouquinho antes do chamado Concílio Vaticano II, Dom Eugênio Salles, no Rio Grande do Norte, com um grupo de padres, começa a visitar as comunidades, fazem reuniões. E daí nasce a primeira ideia de uma campanha apenas lá
no Rio Grande do Norte, repito, com Dom Eugênio Salles. Foram passando os anos, algumas dioceses do Nordeste adotaram essa metodologia daqueles padres e de Dom Eugênio. E daí, na quaresma, os padres iam de casa em casa pedindo alimentos, roupas, para ajudar o povo sofrido do Rio Grande do Norte. Foi a primeira campanha. Com o decorrer da história, essa campanha foi adotada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que tem como expoente um outro grande bispo, Dom Helder Câmara, um dos fundadores da CNBB, que hoje está em processo de beatificação. Então, antes do chamado Vaticano II e depois com o Vaticano II, a Igreja passa a ser a Igreja Povo de Deus. E hoje, depois de mais de 50 anos, aqui estamos para lembrar a ação do Espírito Santo na Igreja do Brasil. Lembrando que a CNBB não é apenas um grupo isolado no mundo. Cada país tem a sua conferência episcopal, ou seja, a unidade do padre, do bispo, dos bispos com o Papa. Está fora desta unidade é cair fora da Igreja. O Papa Francisco, conversando, falando com a conferência, também lá na Itália, ele disse assim: olha, o Vaticano II não é para viver pela metade, é para viver o Vaticano II, ou seja, essa inovação da Igreja. E disse o Papa: quem não está com o Vaticano está fora da Igreja. Ele foi muito radical. Hoje, a gente louva e agradece a Deus por essa unidade da Igreja. Estamos na chamada campanha ecumênica, ou seja, com o passar dos anos e de 5 em 5 anos, um grupo das igrejas agregadas chamado CONIC se unem para fazer a campanha da fraternidade. Entre outros pontos desta campanha, algo que nos interessa muito e que é contemplado no texto básico e que as igrejas olharam com muito carinho a questão da violência e do assassinato nas nossas comunidades. Estes dias eu estava aqui no convento e de repente eu pensei que eu estava no Iraque ou na Síria. Tal foi a quantidade de bombas e de tiros. Aí vocês que moram aqui dizem: não, Frei, isso é normal. Ou seja, nós nos acostumamos à violência institucional. E quem são assassinados não são os adolescentes e jovenzinhos de olhos azuis, filho dos donos das ilhas de Angra. Quem são assassinados são os negros, desempregados, ou seja, nós nos acostumamos com a violência. Me enviaram um vídeo esses dias com 4 jovens assassinados pela polícia ou pelos traficantes. Aí nós falamos assim: graças a Deus, -4. Ou seja, mesmo na igreja, mesmo comungando, mesmo devotos de Angra, do Divino da Imaculada Senhora do Carmo, de Benedito, Luzia, mesmo assim nos acostumamos e nos acomodamos à violência institucionalizada e colocamos as mãos para os céus quando um ladrão, um traficante assassinado -1. Vá falar isso para a mãe desse jovem que gerou, viu seu filho crescer, educou, e de repente, como a Virgem de Pietà, lá está, só sangue.
Então a campanha da fraternidade, e quem tiver a oportunidade leia o texto básico, trazem essas questões, e essa é a que mais clama entre nós de Angra. Frei, mas não pode falar nisso não, Frei. Essa é a conversa, mas não podemos fechar os olhos e apenas sermos devotos. Muitas vezes uma devoção vazia, que não leva a lugar nenhum. Muitas vezes somos críticos com os nossos bispos, e repito o que disse o Papa Francisco, e contra o Vaticano II está fora da igreja, e contra a CNBB, ou a organização dos bispos, está fora da igreja. Frei, mas é política, é ideologia. Vocês acham que mataram Jesus por quê? Vocês acham que Jesus foi morto, atropelado pelo engomandário, atropelado por um camelo? Jesus morreu de dor de barriga? Não, não. Ele morreu por causa de uma opção justa e de uma defesa humana e verdadeira. Os pobres. Os pobres. Terminando essa primeira parte, essa campanha da fraternidade nos faz olhar para algo que é próprio da Quaresma, a caridade. E quando a gente vê pobres aqui em frente no convento, e quando não tem alimento para dar, a gente fica triste. Olhando para o crucificado, a gente olha para os crucificados de Angra dos Reis. A segunda e última mensagem: conversão. Se converter. No Brasil, mais de 230 mil mortos pelo Covid. Em Angra, mais de 300. Tem gente, pode vir coronavírus, catástrofes, calamidades naturais. A morte pode levar todos da nossa família. Eu posso apenas ficar, mas para quem tem um coração duro, quem tem um coração duro, é difícil se converter. Então, Quaresma, Semana Santa, não é apenas olhar para Cristo na cruz e chorar. Frei, olha para Ele, olha para a fisionomia. Mas olhe para os crucificados da cidade, desempregados, coronados. Que esta Quaresma, em tempo de pandemia, nos ajude então, na medida do possível, porque não é fácil, bem sei, se converter. É fácil vir na igreja, fácil rezar, é fácil ler a Bíblia. Mas quando toca nessas questões concretas que o CONIC, a CNBB, a comissão trouxe à tona, aí a gente olha no espelho e diz: meu Deus, esta é a realidade nua e crua. Que o Senhor nos ajude nessa conversão. E agora, com muita devoção, com espírito de conversão, repito, conversão, tentar mudar. Vamos receber as cinzas. Neste ano, o Papa Francisco modificou. Antes, o padre colocava a cinza na testa de cada fiel e dizia: convertei-vos e credes no Evangelho, ou tu és pó e para o pó voltarás. Em tempos de pandemia, eu vou fazer a oração aqui, vou repetir apenas uma vez esta frase, e não vai ser na testa. Você abaixa a cabeça e a gente coloca a cinza. Ritual este, feito em todo o mundo, a pedido do Sumo Pontífice, o Papa Francisco. Que a conversão nos ajude a amar a nossa igreja, vivermos em unidade, em respeito à sua hierarquia e, acima de tudo, olhando para os crucificados da vida. Vamos ficar de pé e acompanhar com muito amor, devoção e respeito esse momento do ritual da bênção e da imposição. Antes, eu já explico como vai ser.
diante da quantidade aqui na igreja. Primeiro, eu vou ficar aqui do lado do convento, onde tem muita gente. Vou primeiro fazer a imposição das cinzas aqui, depois eu vou ficar aqui na frente e este lado vem. Primeiro esse lado, banco por banco, depois todo mundo senta e por último vocês aqui, o outro lado e por último aqui o altar, tá bom? Acompanhemos.